Esse podcast é um oferecimento de mestres da formatação. Formatações de TCC, dissertações, teses e artigos. Manda uma mensagem pro Adriano que é um preço camarada. Bora lá. Começando então mais uma das recomendações contraindicadas. Hoje estamos desfalcados porque nosso querido amigo Germano tá gripado, segundo ele, e ele mandou uma foto, tá bem feio, não sei se era gripe ou mas estava judiado, e o Ramiro tá sem internet. Então hoje eu chamei o Adriano Alex, chamei não, na verdade a gente combinou de trocar uma ideia sobre a cena emo do Brasil, de rock and roll, e depois dar um enfoque na banda do coração do meu querido amigo Alex, na Fresno, que foi uma banda que eu sempre quis entender o ódio que ela recebeu, se merecia ou não. Então, para discutir isso comigo, tem aqui meu querido amigo Alex Stein. Como é que está, meu amigo? Tudo bom, meus queridos? Falar um pouco sobre música é sempre bom, né? E falar música que a gente gosta, melhor ainda. Então, bora lá. Pois é, eu não sei se o cara aí de baixo concordou muito com a sua opinião do que a gente gosta, mas ele que fale por ele mesmo. Adriano Avelo, nosso querido amigo, tudo bem? Tudo bem, não, vou acompanhar esse papo aí. Estamos nessa sintonia aí do Emocore, mas talvez uma divisão entre mainstream e underground aí. Talvez. Então, assim, para você que não sabe ou não entende direito o que é o Emocore, o emo é uma divisão, uma subdivisão, um subgênero do rock and roll melódico, que é o emotional core, uma música mais emotiva. Ela começou nos Estados Unidos, e aí você aí que tá querendo entender um pouco mais, amigos que gravam podcast no Spotify, procura lá o episódio que a gente gravou sobre isso. O que acontece? Como qualquer ou vários dos gêneros musicais que vem pro Brasil, eles vêm com um pouquinho de delay. No começo, no metade dos anos 90, nos Estados Unidos começou a bombar uma divisão do punk, que era o pop punk, que era uma coisa mais divertida, mais adolescente. Dessa derivação surgiu o emocore, que são músicas mais emotivas, com um público mais adolescente e tal. Aí vem pro Brasil, e no comecinho dos anos 2000 ainda tá no underground, que o underground é uma coisa que não tá na grande mídia. O mainstream está na grande mídia, o underground é uma cena, uma coisa mais localizada. E aí, eu queria discutir com vocês como que essas bandas se encaixavam na época e que papel o Fresno vai ter, porque eu comecei a ler sobre o Fresno, cara, e ela marcou muito um período, por mais que eu não goste tanto, o Adriano não sei, mas eu queria entender com vocês qual é a relação de vocês com a banda e com esse momento da época. Adriano, você que manja um pouco mais do underground, como é que se passou, comecinho dos anos 2000, esse rock de garagem, de porão aqui do Brasil? Olha, na verdade, muitas das bandas, elas não eram conhecidas por si só, por estar tocando, né? Realmente esse boom vai ter e passou realmente a ter, quer queiram, quer não, quando essas bandas, sobretudo, algumas que se propuseram, estavam no underground como um estágio apenas, e não com a proposta do rock para todo mundo e tudo. Eles até tinham isso, talvez tivesse isso no início, mas depois, quando começou, caiu o dinheiro na conta, e essas bandas elas começaram a decolar o mesmo quando começou a vir para a TV mesmo. Como massificou a TV aberta, era Faustão, era Gugu, acho também, tudo isso. E aí massificou total, né? Massificou total. E como ela tinha um público... Como o adolescente tem muito aquilo de se apegar muito fácil e ser algo muito... E é do jovem isso. Se apegar muito fácil e de querer aquilo o tempo todo, a banda foi consumida, assim, uma legião de fãs, assim, muito rapidamente, né? E aí começaram a consumir os produtos e consumir a música deles, e eles começaram a ouvir mais pra mídia, e fazer, não era mais pequenos shows, as casas tinham que ser maiores, não dava pra ser, tinham que ser cada vez lugares maiores, sabe? E isso tomou todo o Brasil, identificou muito, né? E tem aquela questão da paixão adolescente, né? A paixão adolescente, ela, no sentido de emoção, veio muito forte, as letras caíram bem em cima deles, né? Mas ela pegou mesmo muito bem um público ali do que... Uns 15, 20 e pouquinho. Ali beirando 21 anos por aí, não mais que isso, 21 né? era muito até. Alequinho, então, em que momento tu conheceu a Fresno? Porque tu sempre foi o cara que ouviu e a gente sempre zoou, até o momento que
meio que a Fresno tomou um lugar, assim, sabe? Tipo, ninguém mais zoa porque eles não são tão populares como eram, mas porque a banda se estabeleceu. Sempre teve, mas, sei lá, a gente passou a entender um pouco mais. Alequinho, por favor. Cara, eu conheço Fresno acho que desde 2008. Por causa que todo mundo que conhece banda dessa época ouvia muito MTV. E tá famosa, tá na MTV. Então, Fresno foi criado em 99. Só que daí tem aquela fase. Criação, lança um disco, ninguém ouve, lança outro disco, ninguém ouve. Só que, ao meu ver, a Fresno, ela desde o começo veio bem. Só que, tipo, realmente não tem como uma banda nova ser ouvida por todo mundo. É impossível. E ela veio nessa parte do melódico, né? Porque se tu vai olhar as letras são uma pessoa... O Lucas, que o principal escritor das letras, né? Ele conta a vida dele. É um adolescente apaixonado por uma garota que ele não é correspondido. Um adolescente normal de Porto Alegre. Sim. Foi criado. Ele só reflete as músicas dele. E isso daí são nos 3 primeiros discos são muito, muito isso mesmo. E o que faz ser um pouco emo-core que traz dos Estados Unidos é a guitarra limpa, né? Ela não é distorcida. Tu vem no resto, tipo, no pop, não, no punk, né? É distorção pra caralho. Ele só quer uma guitarra limpinha que cantar a musiquinha dele e que é o que o pessoal gosta. Tipo, que remete a isso. E eu conheci em 2008 com o clipe de Quebras Correntes na MTV. E foi quando eles estouraram mesmo. Foi 4 amigos saindo de Porto Alegre para morar em São Paulo. MTV, família MTV. Muito bom. Que fazia as turnês, né? Exato, era muito bom. Muito bom o episódio da Fresno. Era uma espécie de vlog, né? Não era? Isso. Mas eles acompanhavam, isso aí. Isso, no dia a dia. Acho que ia uma equipe da MTV durante 1 semana, 2 semanas, gravar o que acontecia. E tipo, tu vê o perrengue dos caras mesmo. Eu vi uma entrevista do Lucas, tem 2 coisas que tu falou que são muito fodas. Que são muito definitivas, assim. Eu vi umas entrevistas do Lucas e ele fala que no começo, cara, tinha alguns blogs que eles botavam a música e a galera ouvia e passava pros amigos, e que, sei lá, bem começou na internet da mesma forma que o Arctic Monkeys começou lá na Inglaterra, sabe, de divulgar na internet. E a outra, cara, é a questão da participação na MTV. A NX0, quando estourou, velho, que é o que o Adri falou, Faustão. Gugu e tal, cara, razões e emoções da NX0, pode não gostar, mas o que a gente ouviu nessa época, meu Deus, o visual muito de identificação, como o Adri falou, caiu a câmera do Adriano, voltou, mas a questão da identificação visual, identificação com as letras, e tem uma coisa que até a gente discutiu isso no podcast, mas o Lucas frisou numa entrevista que eu vi dele, que foi, pra mim, é muito, muito simples assim de tu entender. O punk rock, ele tem um discurso contra o capitalismo, contra corporações, contra chefe, contra qualquer coisa que seja ideológica. O emo-core vem numa proposta intimista, tu vai falar de ti mesmo, como o Alequim falou. Aí tu vai falar que tu quer ficar com a menina não quer ficar contigo. Eu ouvi hoje o último álbum da Fresno, o lançado em 2019, Para Cancelar Essa Alegria, extremamente filosófico, cara, de íntimo, assim, de, sei lá, o que tem aqui depois, eu não consigo mais ser feliz mesmo tendo tudo. São coisas filosóficas que o punk rock não quis abarcar, porque é muito mais fácil, tipo, sei lá, mandar o capitalismo tomar no cu e, sei lá, ele comenta que o NoFX foi uma das bandas que inspirou muito nele na questão melódica, de voz, que é aquilo que eu e o Adriano conversamos sobre Misfits, que tu tem bandas punk de hardcore que, cara, é gritaria e bateção e já era. Aí tu tem umas bandas que conseguem trazer uma musicalidade a mais. Acho que o Fresno se encaixa um pouco nisso. O CPM no começo um pouco mais rápida, mais agressiva, mas também muito melódica, sabe? Adri, por favor. Não, eu corroboro mesmo. Agora o Alex comentando, corroboro o que ele falou ali sobre a questão da MTV. Realmente a MTV era digamos assim, era um celeiro aqui pro Brasil de bandas, né? Mas era onde concentrava o que tinha, digamos assim, de melhor
ou menos abusivo para a consciência da gente na TV, né? Então, e era o que falava a língua da época, aí ele já não era, digamos assim, um adolescente, mas do jovem em si, ou quem que queria buscar o rock de alguma maneira, tinha, né? Então, basta lembrar do que era o Rock Go, cara. Rock Go, todo mundo queria assistir, é só os caras jogando super mal, às vezes, os caras das bandas jogando lá, mas era diversão, porque é algo descontraído, sabe? Então, lembrando ali, essas bandas também nos Estados Unidos fizeram muito sucesso, né? Eu lembro a época que até, você também já comentou posterior que algumas bandas perderam a identidade, como Green Day meio que perdeu a identidade, tentou buscar essa onda meio emo, o pós a guerra do Iraque, né, do Bush Filho, ele não conseguiu, né? Não conseguiu. Porque já tinha bandas que estavam trilhando aquele caminho. E como a gente já comentado outra hora, é preciso que essas bandas elas tenham um tempo de vida, né? Porque se ela permanecer com aquela proposta temática ali, né? De falar algo mais subjetivo, algo mais ligado ao mundo do jovem, mais colegial, assim, ela tem uma proposta. Se ela tem um tempo de vida estabelecido. Se ela permanecer, ela se perde. Ela tem que trocar. E eu acho que mais ou menos foi isso que talvez tenha acontecido com o Fresno. Porque, na verdade, o público, ele cresceu, né? A gente sabe que tem a regra dos 15 anos. Muitas coisas que a gente gostava antes dos 15 anos não vale a pena voltar, porque a gente não consegue. Então, e se voltar, vai decidir que não quer mais ver aquilo, né? Não sabe como gostou daquilo. Então, provavelmente, é algo desse tipo que aconteceu com a banda, né? Além, claro, sem dúvida, sobretudo, eu havia comentado em off, antes da gravação, que como eles tinham muito sucesso entre o público jovem, sobretudo as meninas, surgiu uma grande inveja das outras bandas também, né? Que só tinha menina e homem envolvido, né? Algo mais masculino envolvido. Gerou um grande ódio pra banda, né? Porque, na verdade, é aquilo que tu gostaria de ser, tu odeia no outro, né? Quando o outro conquista. Cara, é porque eu trazendo as regras de 15 anos, pra mim, não se aplicou, né? Por causa que eu ouço a Fresno, sei lá, desde os 12, 13 anos. E agora tô com 25. Só que eu não parei nesse meio tempo. Eu segui junto. Só que eu fui acompanhando junto com a banda, né? O crescimento. E tu nota claramente, os primeiros 3 discos foram, os primeiros 2 discos independentes, o terceiro com uma produtora que a produtora ajudou, mas as músicas eram deles. 4º disco, Redenção com Rick Bonadio. Tu vê o capitalismo subindo aqui. Por causa que as músicas são totalmente diferentes. Já sobe música alegre, música tipo... mais pop, né? Isso, muito mais pra ganhar, tipo, vender espaço. Disco. Isso, vender disco. Por causa que até 2015, né? Até 2013, vender disco era muito importante também, né? Por causa que era como tu conhecia a banda. Hoje em dia, Spotify não. Tu bota tocar um mix ali, cara, tu não sabe quem é que tá tocando. Não tem mais aquele fãzão assim de conhecer banda nova. É isso que eu ia dizer. Eu entendo isso que o Adri falou, da questão de que, cara, se tu começa a ouvir com 13, ali nos teus 19, meio que vai passando, assim. Mas se a banda não consegue se atualizar, que eu acho que acontece, sei lá, Offspring. Sou muito fã de Offspring, mas assim, é gente 20 e poucos que gosta. Ele não tem uma atualização, o peso dos clipes não tem um impacto pra gurizada hoje, que tem o YouTube, como o Alex falou da MTV. Pra mim isso é muito marcante. Mas eu acho que tem uma diferença justamente nisso do Fresno, cara, porque o fã de Fresno é tipo o fã do Los Hermanos, é apaixonado. Isso que me fez pensar um pouco, entende? Porque, não tô diminuindo, tá? Mas, por exemplo, o NX0, quando lançou o Rosa Norte, se eu não me engano, o último álbum Vermelho e Preto deles, é legal de ouvir, tem umas músicas legais, mas não teve um envolvimento gigantesco. Cara, pro último álbum da Fresno, agora, mais recente ainda pra Quarentemo, que o Lucas fez as lives, tá ligado?
Cara do céu, foi um frenesi na internet, claro, a gente entende que não é uma coisa geral, mas parece que o público do Fresno se identifica mais com a banda porque a banda consegue se desenvolver. É isso que tu falou, cara. Eu ouvi o primeiro álbum hoje, não gostei, não gosto, não consigo ouvir, respeito, mas não gosto. O último, já foi muito mais agradável pra mim. A musicalidade é totalmente diferente, cara, não tem guitarra mais, tem algumas músicas, mas uma ambiência muito mais eletrônica, uma coisa mais profunda, meio litúrgica, assim, sabe? Uma coisa meio legal de ouvir. E eu acho que é uma das poucas bandas que consegue se adaptar, e mesmo que não tenha uma relevância gigantesca, tem fã, cara. E, Adri, tu sabe, a gente que é um pouco fã do underground, tu manja muito mais que eu. O que mantém banda é fã, velho. Não adianta, tu pode ter dinheiro, pode ter tudo. Porque, assim, se as pessoas não ouvem, acabou. Tem que ter fã, sabe? E eu acho que esse é o grande difícil de bandas hoje em dia, cara. Sei lá, uma última grande banda com fã, Charlie Brown, talvez Los Hermanos, Rapa, mas não sei, e o Fresno consegue se manter mesmo que numa bolha, a minha visão de fora, consegue se manter fiel, cara, aos fãs e os fãs da banda. Eu acho isso genial, sério. Só falar, o último álbum é Sua Alegria Cancelada e o penúltimo, que é o Vermelho e Preto, é a Sinfonia de Tudo Que É. Não sei Não, Vermelho e Preto do NX0. Ah, bom. Do NX0. Desculpa, do NX0. É o que tem Pedra Murano, tem umas músicas bem legais, assim. É bom. Eu entendi que é do NX0. É. Tá, mas E aí. Fala. Desculpa, fala. Pode falar. Não, é que tu tava falando da Quarentemo, né? Tipo, realmente é só os fãs mesmo, por causa que ele toca muito poucas músicas dos últimos álbuns. Ele toca muito mais dos primeiros álbuns. E a gente tem 10 minutos de gravação. Caralho! Tá. O Lucas, ele consegue botar isso, trazer muito bem, por causa que ele é um puta produtor, cara. E escritor, cara. Ele é absurdo. Não sei se vocês viram as duas lives da Quarentemo, cara. Só por fora. É ele sozinho no estúdio fazendo tudo. Ele já tinha produzido tudo antes, obviamente, mas ele preparou, tipo, 50 cenas que ele ia trocando aqui, ó. Ele preparou 3 horas de live, tipo, e saiu perfeito tudo, cara. Ele na casa dele é um estúdio de produção, né? Tanto é que agora ele tá produzindo o último EP da Manu Gavassi, foi ele que produziu também, né? Com a Glória Groove. Sim. Eu vi umas entrevistas dele comentando que ele vende letras. Escreve e vende, tá ligado? Pra galera. E é muito foda. E, cara, eu acho isso muito legal. Por mais que não goste tanto de ouvir, é muito foda tu ver uma banda que se renova, que tenta se renovar, sabe? E isso, pra gente que é fã de rock and roll, assim, é... Enfim, a gente tem 8 minutos, e se for para acabar, a gente dá um pause e depois volta, mas eu queria comentar com vocês, e aí, assim, queria comentar alguns pontos, e um deles é o ódio que essa banda recebeu, porque para mim tá atrelado muito à homofobia, e como o Adri falou, a questão da inveja, do guri, o gordinho fã de rock and roll que tá em casa, jogando CS, e fica puto porque a galera ouve Fresno. Eu era um pouco, mas nem tanto, na real, mas assim... Cara, eu me lembro que chamavam muito eles de viado, cara. Viadinho, bicha e tal, porque eles usavam, sei lá, lápis no olho. E assim, eu não tô falando que mas o emo e o pop punk tem um apelo visual mais feminino, que identifica mais com o feminino. Não é roupa rasgada do punk, só isso, entendeu? Então tu pega, sei lá, Avril Lavigne, tem as meninas que tocam guitarra hoje por causa da Avril Lavigne. Entende? E tem os caras que eram as gurias que eram apaixonadas pelo Fresno, apaixonadas, doentes, tá ligado? Como foi tendo Restart no cine depois. E aí eu não sei como é que foi pra vocês, tu como foi pro Adri, vendo de fora um pouco mais velho. Adri, que visão tu tinha dessa cena aí, não só da Fresno, mas dessa cena em geral na época? Era uma coisa mais feminina ou pra ti era mais adolescente? Tu era um pouco mais velho. Pra mim tinha bem mais um foco adolescente, bem mais adolescente até. Porque eles ainda, como eles não tinham aquele ambiente, digamos assim, aquele ambiente tóxico, entre aspas, assim, porque tóxico eu falo no sentido das letras abordando, não, tóxico tem outro significado atualmente, né, mas não, de contestação social, vamos dizer assim, do punk, ou até mesmo, não que eles não tivessem esse estilo de vida também por trás do estilo rock and roll, parece que os pais acolhiam melhor
a sonoridade também, porque como o Alex falou também, por causa da guitarra era limpa, então você compreendeu o que tinha ali, falava de emoções, falava do cotidiano do jovem, falava das suas ambições, das suas angústias, então os pais compreendiam aquilo, e então permitiam que os filhos, que o pai que solta a grana pro adolescente. Pra ir então, pro show, né? Claro. E comprar as coisas, então comprava as coisas para ele, permitia que ele tivesse acesso, então parecia algo bastante adolescente para a época, né? E claro, o atrelado ao feminino tinha isso, mas era como um secto de fãs, porque tu não vê muitas fãs no meio do rock, até tem, mas é bem menos, do rock comum assim, do punk rock tem, mas é bem escasso, né? Sim. É bem escasso mesmo, e às vezes ainda tu olha de longe, tem alguém com cabelo comprido, é uma mulher, não é um homem ainda, né? Porque não tem, na verdade, bem escasso mesmo, mas aí vai muito por causa da contextação social, eu acho, e do ambiente, né? E as até letras, o tóxico também, né? Às vezes também. A cabeça dos caras agora que tem modificado um pouco ainda, por ali. Até por ali, né? Uhum. Eu concordo contigo. Parece que o Fresno tem um aporte diferente das outras bandas, sabe? De que é mais acolhedor, porque o rock and roll em geral é muito machista ainda. E aí tu pega uma banda que não é nada machista, ou que, sei lá, no âmbito geral não posso falar porque eu não conheço todas as letras, mas ele tu dá uma identificação muito maior. Alequinho, por favor. Cara, eu nunca usei calça colorida. Esse negócio, porque, tipo, antigamente, tipo, 10 anos, acho que já faz 10 anos, né? O pessoal usava calça colorida por causa que tinha que usar. Por causa, esse era o estilo que os fãs queriam ver. Porque daí já vem outras bandas também, né? Cine Restart, que nem mais estão aí. Se não existe mais é porque não, né? Sim. E eles realmente, daí tem a parte do cabelo. Cabelo retinho aqui, ó, capacetinho, era clássico. Mas é igual todo e qualquer cabelo. Cabelo do supla aqui, ó, pra cima, punkeiro, né? Punkzão. É o visual, cara. Não tem o que falar. Tu vê uma pessoa de jaqueta de couro e correntona, roqueiro. Sim. É o estilo visual que tu define. Mas quanto a, tipo, é gay, não é? Cara, eu não quero falar nada, mas esses caras aí devem ter passado rodas, mulher. Não. Sem ser machista, mas... Sim, com certeza. A Mari está aí até hoje comprovando. Não, eu digo por fã. Tipo assim, os meus colegas, a gente odiava o emo e a gente não ouvia, mas a gente simplesmente odiava porque os caras eram assim. Só que da mesma forma que, sei lá, a galera odiava o Slipknot porque usava máscara. Sabe? Era um preconceito muito trouxa que, cara, eu comecei a pensar assim de que não faz sentido, velho. Não faz sentido. E aí eu fico imaginando, sei lá, o Adri que conhece muito mais underground olhando isso, tipo, caralho, sabe? Que é isso? Que pra mim o Cine Restart foi um delírio coletivo. Aquilo não existe, cara. Aquilo durou tipo 1 ano e acabou. Mas assim, venderam demais. O Cardoso, nosso amigo, eu via Restart, usava roupa colorida na escola, cara. Sabe? Ele, tipo, e o Cardoso sertanejo, sei lá, velho. É umas coisas muito. Não dá pra entender. Mas, sei lá, eu fico pensando assim de que parece que daquela cena muito pouca coisa sobrou. Porque foi um movimento musical do rock and roll brasileiro, querendo ou não, gostando ou não, foi. E muita pouca coisa sobrou, cara, sabe? Do mesmo jeito que subiu, desceu, cara. Tipo, não, realmente, agora tu falou, pode ter sido um delírio coletivo, nunca existiu. Não, essa última fase colorida, o Fresno e o NX0 não, porque os caras ainda tem uma carreira, sabe? O Reitinho um pouco, sei lá, o CPM, mas essa última do rap rock ali, velho, não consigo entender. Acho que tava vindo muita coisa pesada na época e sei lá. Mas meus amigos, eu não sei quanto a gente tá de tempo, acho que dá pra gente se despedindo. Não sei quanto a gente gravou, uma meia hora por aí, sei lá. Deu 40 minutos. Não. 40 minutos. Vocês têm alguma coisa mais a falar ou podemos encerrar por aqui? O Adriano tá assim, as coçando pra falar. Adrianinho, não, eu entendo essa que você estava comentando sobre, né, e realmente, como o Alex comentou ali, só retomou o que ele disse, realmente, a roupa colorida faz parte da identificação, né? Todo mundo tem que criar uma identificação. Ou vai lá e... Claro que isso às vezes é espontâneo, às vezes não é.
Já tem galera usando jaqueta de couro? Já tem. Ah, corrente na carteira, né? Já tem. O All-Star, já tem. Xadrez, já tem. Aí tu vai eliminando, porque não tem calça colorida ainda. Então eu sou pra gente. Vamos abraçar isso. Então, mais ou menos. E alguma coisa que remete geralmente cores quentes. Então, tem tudo aquilo. Porque, pensando, voltando ao ambiente, o ambiente que se pensava que, como você falou, Matheus, vendeu muito, mas vendeu muito. Eles venderam muito porque os pais soltavam dinheiro porque sabiam que os filhos estavam, digamos assim, num bom caminho, entre aspas, né? Porque eles não imaginavam que, tipo, o filho tá todo de preto, alguma coisa assim, esse filho tá drogado, ou esse meu filho tá depressivo, pode cometer suicídio. Eles não imaginavam isso, imaginariam isso. E, não, ele tá feliz, até porque é uma proposta do rap rock, né? Não tô vendo nada ofensivo aqueles jovens tocando lá. Então, não o rap, mas rap de feliz. Tá, sim, não rap rock, senão é outra coisa. Mas assim. Sim, claro, rap rock. Então, meus amigos, temos menos de 1 minuto. Por favor, rapidamente, muito obrigado, um tchau, alguma coisa, Adrianinho, rápido. Eu agradeço já o convite, né, pela participação inusitada aí, né, sobre o tema. Ah, cara, eu gosto de conversar sobre música. Eu também gosto. Eu fico puto. Alex, por favor. Valeu, muito obrigado por falar. Ouçam as entrevistas do Lucas na internet e o Matéria Escura, que é o podcast dele, muito bom. Muito bom. E cuidado que eu sou maré viva e se você cair, você vai se afogar. É isso? Eu acho que é isso, aquela música famosa deles. Muito obrigado que chegou até aqui e tchau.